Bom, vamos falar um pouquinho sobre a saúde da cidade de Capivari. Estamos recebendo mais uma vez a secretária de saúde, Vládia Guimarães, aqui em nossos estúdios, e também o Dr. Fabrício, que vai bater um papo conosco. Vamos falar a respeito de uma causa muito importante, que é o Outubro Rosa, e também vamos falar a respeito do DION, que está completando já um ano de atendimento aqui na cidade de Capivari. Vamos saber como estão os atendimentos aqui em nosso município, mas antes quero aproveitar e dar um bom dia para a secretária Vládia. Vládia, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Tony. Obrigada, Marquinhos. Obrigada, FM Raízes. Um bom dia a todos, aos ouvintes. Ao Dr. Fabrício, que está aqui conosco. É um prazer imenso estar de volta aqui com vocês. Dr. Fabrício, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos da Raiz FM. Obrigado pelo convite. Vládia, mais uma vez, obrigado. E a todos os ouvintes. Vládia, para a gente começar esse bate-papo, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre o DION. O DION veio no ano passado frente à Secretaria de Saúde, um projeto aí do prefeito Vitor, junto com a Secretaria de Saúde. Como que está esse projeto aqui em nossa cidade? Bom, o DION foi criado, né, como você bem disse, no segundo ano de gestão. No primeiro ano, nós observamos que a demanda de pacientes oncológicos vinha aumentando, né? E o Vitão e o Bruno, até em reunião, vamos criar algum programa para que a gente possa realmente acolher esses pacientes, né? Que até então não tinha, a gente dependia única e exclusivamente de Piracicaba e, né, do estado também. E foi aí que surgiu o programa DION, que é um programa de prevenção e diagnóstico para a doença oncológica, né, o câncer. E conhecemos o Dr. Fabrício, né, que foi um ganho para a cidade de Capivari, né? DION é diagnóstico oncológico, é isso? Diagnóstico oncológico, né? E a gente trabalha a prevenção, o acolhimento, principalmente o acolhimento desses pacientes, né? E a triagem mesmo, né? E, enfim, depois o Dr. Fabrício vai falar um pouquinho mais, né, sobre a parte técnica do DION. E foi um ganho, né, porque acredito que na região, cidade do nosso porte, não existe nenhuma cidade que tenha um programa tão importante quanto esse. Ele surgiu voltada, né, ao diagnóstico do câncer, né? Isso. Na verdade, ele veio com a intenção de otimizar o tempo do paciente na chegada do tratamento ou da cirurgia, né? O que a gente faz? A gente corre com os exames, corre com pequenas cirurgias, entre elas biópsias, pulsões, que o doutor realiza dentro da Santa Casa. Antes o paciente demorava meses e meses para poder chegar ao tratamento e hoje isso daí está otimizado para 1 mês, 2 meses no máximo, doutor, né? Sem dúvida. Isso que eu ia perguntar, ele surgiu exatamente pelo aumento de diagnóstico que vocês notaram, perceberam, né? Exatamente. E esse fluxo ele se mantém, vem aumentando? Como que o paciente faz para ter acesso a esse projeto? Bom, na verdade os pacientes chegam para a gente através das unidades básicas, né, dos postos de saúde encaminhados pelos médicos. Quando há uma suspeita, esses pacientes já são encaminhados para o DION. Chega lá a Renata, que é a nossa coordenadora do DION. Queria até agradecer a Renata, porque ela está desenvolvendo um trabalho maravilhoso dentro do DION. E passa por ela faz essa triagem, já marca tudo que tem que marcar. Ela mesma acaba fazendo a regulação, né, desses pacientes, para ser mais rápido também do que ter ir lá para a regulação, os documentos, mas ela já agiliza tudo. De uma forma, ela é assistente social, porém ela não é o cargo dela, mas ela também tem um olhar diferente, porque a pós dela é em pacientes oncológicos. Então tudo isso ajuda. Vládia, nesse 1 ano de atendimento já à população, quantas pessoas já passaram por atendimento no DION até o momento? Olha, até o momento nós já atendemos em triagem em torno de 1.000 pacientes. Desses 1.000 pacientes, eu estou aqui com a colinha? Com a colinha, porque são 540 atendimentos médicos. Desses 540 atendimentos médicos,
geraram 310 procedimentos, que são aqueles que eu falei para vocês: biópsia, punção, pequenas cirurgias, né? Antes a biópsia demorava eternamente, era assim, a gente dependia muito de fora, né? Hoje não, hoje algumas das biópsias do doutor realiza na Santa Casa e daí já o paciente já vai pro tratamento. É importante falar a respeito desse tempo, né? Por conta que eu passei por isso com minha esposa quando ela descobriu o câncer de mama. Hoje, graças a Deus, já curada, já teve alta médica depois de 13 anos. Quando ela descobriu, o doutor Vládia, acho que até a Vládia já sabe, ela estava com um nódulo de 3, 4 centímetros. Quando ela teve um tempo aí de uma espera, 4 meses, ela já estava com um nódulo de 12 centímetros. Então, de um quadrante que ela necessitaria fazer, ela precisou fazer a mastectomia total. Então, é muito importante esse tempo, né? Só complementando, Tony, foram gerados também 400 exames de diagnósticos efetuados, né? Quem são esses exames? Ultrassom, tomografia, exames laboratoriais, dos quais nós adquirimos, foram 2 exames a mais, doutor? 2 marcadores tumorais. Que detecta o tumor, que já são feitos no nosso próprio laboratório municipal, né? Também é um ganho, assim. Além disso, tivemos o ganho da mamografia, ainda mais nesse mês de Outubro Rosa. Exatamente. Como estão os agendamentos de mamografia, Vládia? Esse mês, outubro especificamente, nós temos a demanda livre. Tá, eu vou até deixar o telefone para vocês, depois se vocês puderem colocar aí no 3492-8200 ou 8201, vocês vão falar com a Daniele, ela vai estar agendando esses exames, mas existe um público específico. Alvo, não? Que são mulheres de 40 anos ou mais com históricos na família, né, de câncer de mama, e de 50 a 69 anos também ela vai estar marcando o exame para já ser feito semana que vem e na outra. Muito bacana. Doutor, explica então um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes, sobre o seu trabalho como médico dentro do Dion. Então, Tony, esse programa, eu estou muito orgulhoso de fazer parte, né? Ele otimizou demais o cenário do diagnóstico precoce e do tratamento dos pacientes oncológicos de Capivari, né? E esse tempo que você disse da sua esposa, obviamente todos os pacientes, ele é fundamental, né? Oncologicamente falando, quanto mais rápido a gente consegue diagnosticar o tumor e iniciar o tratamento, ele faz muita diferença no sucesso do tratamento, né? Na chance de cura dessas pacientes. Então, um estágio 1 pula para o estágio 3, 4 em questão de 2, 3 meses. Então, esse intervalo de tempo entre a suspeita do diagnóstico, o diagnóstico confirmado e o início do tratamento é fundamental. Ele muda toda a história do tratamento, da possibilidade de cura e da vida do paciente, né? E sem contar que, para todos que nos escutam, você, por exemplo, relatou, esse tempo, inclusive, psicologicamente para o paciente, para a família, é terrível, né? Será que eu tenho um tumor? Esse exame não sai. Aí diagnosticou, ficava numa fila de espera demorada para iniciar um tratamento. Então, psicologicamente, isso é terrível. Então, esse projeto, ele é fundamental para que a gente otimizasse essa fila, né? Colocasse esses pacientes no máximo, em 60 dias, desde a suspeita do diagnóstico até o início de tratamento. Inclusive, isso é uma lei, né, federal. E a gente tem cumprido, graças a Deus, né? Hoje a nossa fila de primeira consulta, triagem, é praticamente zero. A gente consegue agendar na semana seguinte, né? Os diagnósticos, Capivari hoje faz todos os exames, 99% dos exames necessários para diagnóstico de tumor precoce, tá? Muito pouca gente sabe, não são exames mirabolantes, não Faz são aqui na própria cidade. Na própria cidade, tá? Então, ultrassom, raio-x, os marcadores tumorais que a gente solicitou quando chegou para a prefeitura e são feitos na rede, que são coletados no sangue, e temos as tomografias, né, realizadas na Santa Casa. Então, com esses exames, a gente praticamente consegue diagnosticar 90% dos tumores. São pouquíssimos exames que a gente tem que uma ressonância, uma cintilografia que tem que dispor, né? E as biópsias diagnósticas, as punções de mama, de próstata, algumas ainda são encaminhadas para o AME, mas graças a Renata, o pessoal da regulação, essa fila é muito curta, graças a Deus,
E as biópsias abertas, né? Linfonodos, gânglios, pele, alguns procedimentos cirúrgicos de pequena monta, a gente consegue fazer aqui na Santa Casa, que tem uma estrutura para isso, né? E é o que eu falo, às vezes parecia que era difícil fazer tudo isso, né? Mas é uma coisa que, graças a Deus, junto da equipe, né, que a gente tem, da saúde, é uma coisa que a gente conseguiu implantar e tem dado muito certo e tem feito a diferença na vida dos pacientes, graças a Deus. Agora, doutor, não podemos deixar de salientar a importância do autoexame também, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Falando em Outubro Rosa, né, Marquinhos? O autoexame hoje ele é importantíssimo. São vários relatos que a gente tem das mulheres que falam. A gente sempre questiona, né? Como é que a senhora descobriu, etc e tal. Eu fui palpar, fui fazer o exame e notei um nódulo, né? Então o autoexame é fundamental para as mulheres, né? Não só os nódulos, né? As pessoas às vezes falam, é um nódulo ou outro. O nódulo ou outro a mulher tem que procurar, ela conhece a mama dela, né? Mas existem alguns outros sinais, né? Às vezes descarga de um líquido, às vezes sanguíneo, hemorrágico, purulento por uma das mamas, um dos mamilos, né? A própria retração do mamilo, né? De um lado só, porque algumas mulheres têm, né? A retração mamilar bilateral delas mesmas, mas como começa a perceber que um dos mamilos começa a retrair, né? E às vezes uma pele avermelhada e endurecida, né? Que a gente chama de podorange, que parece uma casca de laranja, que a gente chama, né? Então esses outros sinais do exame físico também são importantes para as mulheres. E obviamente, né, o INCA, o pessoal que coordena a prevenção do Brasil no câncer, sempre avisa, né? Esses sinais são importantíssimos, o autoexame é importantíssimo, e assim que a mulher identificar alguma desses sinais no seu corpo, procurar, obviamente, um médico especializado para que ele possa, de repente, esclarecer uma dúvida ou, às vezes, prosseguir no diagnóstico. Às vezes pode ser uma mastite, uma infecção, uma inflamação da mama vermelha. Às vezes pode ser um nódulo benigno, que a gente pega muito, que são os famosos fibroadenomas, principalmente em mama de mulher jovem, né? Então, assim, não fique com medo, né? Eu gostei da campanha do INCA esse ano, que ele fala assim, o medo não pode te paralisar, né? Então, não tenha medo de descobrir. Então, procure um profissional na suspeita e, às vezes, ele pode até descartar o diagnóstico, né? Mas, se acaso confirmar, hoje, como a gente estava falando anteriormente de estágios clínicos, hoje, com as novas técnicas cirúrgicas, rádio, quimioterapia, imunoterapia, medicamentos novos, os estágios, falando em mama especificamente, pacientes com estágio 1 e 2, né, iniciais dos tumores de mama, as mulheres têm 96% de chance de cura. Então, a frase do INCA esse ano é bem bacana, o medo não pode te paralisar, né? Vá atrás de descobrir ou descartar, porque isso pode fazer diferença na sua vida. Eu posso afirmar com certeza que a chance de cura é grande, porque depois de um longo tempo aí de acompanhamento, tomando ainda a medicação via oral, minha esposa estamos em 23, no ano de 2021, nós pudemos ir até o fornecedor de cana lá com o oncologista dela, e ela pôde ouvir da boca do próprio médico que ela não necessitaria mais de estar tomando as medicações que Emociona, ela... né? Graças a Deus, ela bateu o Excelente. sino. Curada. Bateu o sino, né, Tony? Bateu o sino. Que bom. Gente, só lembrando mais uma vez, a gente não pode deixar, né, de agradecer a dona Patrícia, né, Lebel, que através da família Branil, né, nos presenteou com o mamógrafo, né, e acabou de fazer um ano também o mamógrafo agora em setembro, e já foram 1.400 mamografias realizadas. Olha que maravilha, hein, gente? Doutora, vale também ressaltar que o Outubro Rosa não é só o câncer de mama, também como o colo de útero, né, doutor? Exatamente. Me permita só uma observação, Antônio. A hora que você falou do fornecedores de cana, tanto fornecedores de cana como os Secan, em Piracicaba, que são as nossas referências para as cirurgias oncológicas de grande porte, o tratamento radioquimioterápico, quero fazer um agradecimento porque eles são extremamente eficazes e as pacientes são tratadas de forma exemplar e, vamos dizer, top de linha, como dizem o pessoal hoje, né? E a nossa fila, graças a Deus, é muito breve, tá? Com o trabalho da Renata na regulação, a gente tem acesso direto através da Cross, que a gente tem um grupo,
E a gente consegue, através desse acesso e desse bom relacionamento, e os médicos, às vezes o contato é feito direto com o colega médico, para que os casos mais importantes, mais avançados ou que necessitem de um tratamento breve sejam encaminhados sem demora. Então essa troca aí de informações é importante. E aí, obviamente, falando novamente do programa Dion, que aí entra, né? Porque às vezes o sistema CROSS, ele tenta às vezes ajudar as cidades. Né? O sistema CROSS não é uma pessoa, é um sistema. Mas para que você coloque o paciente no sistema CROSS, é uma ficha que tem que ter diagnóstico, tem que ter exames, tem tudo. Então, às vezes, a gente inclui um paciente que não está com todos os exames prontos, você não consegue avançar e não consegue ajudar esse paciente. Eles, às vezes, não podem receber porque não tem um diagnóstico, né? E eles são referência, eles atendem muitas cidades. Então, com esses diagnósticos nossos, com os exames que a gente tem conseguido fazer, com as biópsias, com os exames de sangue, a gente consegue preencher essa ficha rapidamente com todos os requisitos e a gente consegue encaminhar os nossos pacientes de Capivari nesse tempo excelente, aí, diríamos, para que eles comecem o tratamento nas nossas unidades de referência, né? Doutor, já que o senhor falou um pouquinho sobre as unidades de referência, vale ressaltar que o fornecedor é um hospital privado que atende ao SUS. Minha esposa foi acompanhada pelo Dr. Alberto Sagarro, um ótimo, excelente oncologista. Acho que, se eu não me engano, ele é coordenador também do CEON, né? Isso, CEON, isso. E não há diferença paciente SUS e privado. Todos são atendidos da mesma forma, o mesmo amor, o mesmo carinho. Então, vale ressaltar. E também já ouvi relatos que também na Santa Casa, lá de Piracicaba, que também tem, né? Todos são atendidos da mesma forma, não importa cor, crença, raça, todos são tratados da mesma forma. Exatamente, Tony. E essa troca de figurinhas aí, de experiência e de cuidado do paciente é importante, porque também agora avançando com o Dion, a gente conversando com a Vládia, com a gestão, a gente está dando os passinhos para frente, ou seja, os pacientes que antes, né, como o caso da sua esposa, que já finalizaram o tratamento, ou ainda estão em segmento já por um tempo avançado, a gente consegue atendê-los aqui. De repente fazer alguns dos exames, fazer um acolhimento, fazer uma orientação nutricional, uma orientação psicológica, enfim. Às vezes os pacientes não precisam, os que já estão em segmento, né? Os colegas lá dão toda a liberdade, até falam pra gente, olha, se vocês puderem dar um suporte aí, a gente agradece, né? Porque é muita gente lá. Então, esse suporte aos pacientes que já estão em tratamento ou em segmento, a gente já está implementando no Dion, que é o follow-up, né? O segmento do paciente oncológico aqui na nossa cidade. Então, isso é importante para eles também. Agora, não é só as mulheres não que tem que ter o autoexame, não, viu? Relacionado ao câncer de mama, né, doutor? Os homens também tem que se apalpar também, né? Tem. Todo mundo acha que homem não pode ter tumor de mama, mas tem. É 1% só, mas tem. A gente tem alguns pacientes. Aqui na cidade eu ainda não peguei nenhum, mas a gente tem alguns pacientes que tratam de câncer de mama e o exame é basicamente a mesma coisa, né? É um nódulo que surge, às vezes, num mamilo só, e aí o homem tem que procurar o seu médico e fazer o ultrassom de mama e diagnosticar e tratar. E o tumor de mama no homem é mais agressivo? Não. É o mesmo tratamento e a mesma chance de cura, né? Doutor, as mulheres que estão na menopausa colhem Papa Nicolau? Então, Tony, eu até interrompi sua pergunta a respeito do colo de útero, né? Isso. Desculpa, o Outubro Rosa também é prevenção de câncer de colo de útero. Então, mulheres, eu gosto muito de falar, às vezes, passar no ginecologista, né? E lembrar o colega, às vezes ele não está com a ficha completa, pedir para examinar a mama, às vezes, né? Porque às vezes os ginecologistas enfim, não examinam as mamas dos pacientes. Não estou fazendo nenhuma crítica, pelo amor de Deus, mas todo colega clínico, mastologista, ginecologista, que tem a periodicidade de examinar as pacientes, né? E a coleta do Papa Nicolau. A Papa Nicolau, uma vez por ano, dá e sobra, inclusive, se todas fizessem seria muito interessante. Tem aquela coisa cultural ainda da mulher, principalmente as mais idosas que a gente pega, fala, eu tenho vergonha, etc e tal, mas é importantíssimo. O colo do útero, então, é muito simples o exame, muito fácil de diagnosticar e a chance de cura, então, é de 99%, com uma cirurgia muito pequena quando no estágio inicial. Então, não podemos deixar comer bola as mulheres aí, pelo amor de Deus, façam os seus exames. Doutor, né? Acho que uma pergunta também que podemos bater, que as mulheres
acreditam, aquelas mulheres, quando precisam retirar o seu útero, o seu ovário, e ela pega e fala assim, agora eu não vou precisar mais realizar o meu exame Papa Nicolau. Isso não é verdade, né, doutor? Não é verdade, não é verdade. Quando são submetidas à esterectomia, que é a retirada do útero, ocorre uma sutura, né, uma costura ali no que a gente chama de fundo vaginal, perdão. E o Papa Nicolau, né, a coleta do material é feito desse fundo vaginal, que também é muito importante seguir anualmente a coleta desse material, né? Vládia? Eu queria salientar que nós estamos abrindo alguns sábados somente para colher Papa Nicolau. Todas as unidades básicas estão abrindo, não todos os sábados, mas a gente comunica, posta, as próprias enfermeiras ligam para chamar, né, as mulheres. Então a gente tem feito esse trabalho também de abrir alguns sábados só para colher Papa Nicolau. E a mulher que está também na menopausa, doutor? Oi, Pedro. Com relação ao exame da mamografia também continua, né? Hoje o INCA, né, que a gente segue a conduta do Ministério, as mamografias, né, obrigatoriamente dos 50 aos 69 anos, independente da menopausa, né, porque as mulheres, algumas têm as regras alternadas, às vezes umas mais precoces, outras mais tardias, mas a idade do público-alvo é 50 a 69 anos, tá? Obviamente, as pacientes que têm histórico familiar, né, e de repente uma alta propensão aos tumores de mama, elas iniciam com 40 a 45 anos no máximo. A periodicidade de mamografia anual, né? E graças a Deus na nossa cidade aqui, ainda mais com o Shalom lá com a mamografia, tem mamografia para todas fazerem, né? O Papa Nicolau, mesma coisa, tá? 50 a 69 anos, tá? Esse é o protocolo do Ministério, né? Mas eu sempre digo que na possibilidade de poder fazer, como na nossa cidade temos acesso, né? Após os 69 anos, ainda mais com o aumento da expectativa de vida do brasileiro e o envelhecimento saudável que a gente vê em muitas mulheres e muitos homens aí acima de 70 anos com uma vida extremamente saudável, graças a Deus, né, doutor Fabrício, a partir dos 69 anos, se puder, pelo menos a cada 2 anos, continuar fazendo uma mamografia e coletar um Papa Nicolau, eu acho que é importante, tá? Eu acho que é importante porque eu acredito que essa idade tende a avançar no protocolo daqui a um tempo por causa do envelhecimento saudável da nossa população. Bom, para a gente finalizarmos esse bate-papo, vale ressaltar, Vládia, que neste sábado teremos a tradicional caminhada do Outubro Rosa aqui na cidade de Capivari, com a Prefeitura, Secretaria de Saúde, as Amigas do Peito. Mandar um abraço liderada pela Isabel Carneiro. Isabel, Andréia. Isso. Que estão correndo junto com vocês, né? Sábado, dia 21, concentração às 8h30 no pátio da Igreja Santa Cruz, como todo ano. O ano passado nós não descemos até a Japonesa porque nós estávamos com a carreta, né, aí na praça. Então esse ano nós vamos descer até a 15 toda, até a Japonesa, vira à esquerda e entra ali na frente do Banco Santander. Às 8h30 no Santa Cruz. E parabéns, doutor Fabrício, representa toda a classe médica pelo dia de vocês. Médico, toda a felicidade aí. Obrigado. Obrigado por vocês existirem, viu? Senão... Estamos aí à disposição. Doutor, um ótimo dia para o senhor, bom trabalho. Vládia, muito obrigado também mais uma vez. Nós que agradecemos. Eu que agradeço, muito obrigado, estou à disposição.